Graças e paz, meus irmãos, que a bondade e a misericórdia de Deus se renove uma vez mais. Estamos reunidos para adorar o nome do Senhor. Um pequeno grupo aqui na igreja, um grande grupo em casa, mas em o mesmo espírito, em o mesmo propósito, adorando e glorificando o nome do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor e pedir que Ele revele a sua graça e derrame a manifestação do seu poder nos nossos lares, em nossas vidas, no nome santo de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, uma vez mais nos reunimos no mesmo espírito, ainda que não no mesmo local, em um mesmo propósito, ainda que dentro de um templo. Mas fazemos isto, Senhor Deus, com a esperança que daqui a pouco, Deus, pois temos prazer e o zelo da comunhão, sabemos a importância do congregar, mas enquanto separados, unidos pelo Teu Espírito, e que a Tua graça se derrame sobre nós, sobre cada um dos lares, seja a visitação do Teu Espírito Santo, e que cada um de per si ofereça o seu culto racional, em um nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos digam amém. Graças a Deus. Vamos louvar, adorar e glorificar o nome do nosso Deus. Graça e paz, querido. Boa noite. Que bom é estar com você, juntos nessa noite para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Esse é mais um dia que nos fez o Senhor, então se alegre. Adore ao Senhor conosco nessa noite, a esse Deus que cuida, que tem cuidado de nós e que tem nos alcançado com a sua misericórdia. Vamos louvar a esse Deus que é a nossa estrela da manhã. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor, nessa noite, Pai. Queremos bendizer, Senhor, o Teu nome, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã. Declare o Cordeiro Santo, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Suas mãos está, em Suas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pelo Seu imenso amor.
Não importa quão difícil seja o seu momento. Eu não sei quais são as adversidades que você tem enfrentado, os momentos difíceis que você tem passado. Mas eu quero declarar nessa noite a fidelidade de Deus sobre você e a sua casa. Por isso eu te convido nessa noite, querido, a declarar a fidelidade de Deus, a fidelidade do nosso Deus, esse Deus que cuida das nossas vidas. Oh, adore ao Senhor comigo nessa noite. Aleluias. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Pode ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer
Nós te louvamos, Senhor, nessa noite, porque Tu és o Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Tu és o Deus que cumpre, Pai, com as Tuas promessas. Tu és o Deus, ó Pai, cuja palavra diz que as Tuas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os Teus ouvidos agravados para que não nos possa ouvir. Por isso, nessa noite, ó Deus, nós queremos a Ti clamar, pois entendemos, Pai, que é de Ti que vem toda a nossa suficiência. Entendemos que é de Ti, ó Pai, que vem tudo o que precisamos, ó Deus. Ó Deus, a Ti queremos clamar nessa noite. Aleluias. Glória a Deus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. A direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir para
sacerdócio de Deus dentro da nossa casa. Entendemos, Pai, que este é o tempo onde nós não podemos estar na igreja, mas isso não é, Pai, impedimento para adorarmos, para levantarmos um altar dentro da nossa casa, com as nossas famílias. Deus nos ajuda, Senhor, a exercer o nosso sacerdócio dentro das nossas casas, no meio das nossas famílias. Deus nos ajuda, Senhor, a cada dia reparar, Pai, o teu altar dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Oh, Espírito Santo, nos ajuda a nos quebrantar, ó Pai, diante da tua presença. Nos ajuda, Senhor, a atrair, Pai, a tua presença para dentro da nossa casa. Que a nossa família, Pai, veja que há um Deus dentro da nossa casa. Que a nossa família, Pai, veja nesse tempo, Pai, tão difícil que temos enfrentado, a presença do Todo-Poderoso dentro das nossas casas. Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos a Ti. A começar, ó Pai, de nós, homens. A começar, ó Pai, de nós, chefes de família. A começar de nós, ó Pai, servos do Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai, a exercer aquilo que o Senhor tem colocado dentro do nosso coração, das nossas casas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Graça e paz. A bondade de Deus se renova certamente todos os dias da nossa vida. E está nessa atmosfera do culto, uma atmosfera de adoração ao nosso Senhor. Comumente em nossos cultos que realizamos no templo, temos o nosso momento de louvor, depois temos o nosso momento onde, como cristão que somos, como quem tem aprendido à luz das Escrituras Sagradas, sermos fiéis a Deus também com os nossos dízimos, também com as nossas ofertas. Não apenas com o dízimo, não apenas como oferta. Nós não dizimamos porque queremos ser abençoados. E nem dizimamos ou ofertamos com medo de perder alguma coisa. Fazemos isto em uma resposta de gratidão. Fazemos isso em uma resposta de bem-aventurança, pois nós reconhecemos o favor de Deus sobre nossas vidas. E então, o cristianismo e a palavra de Deus que tem regido a nossa existência nos leva a ter um coração desprendido para que possamos ofertar, dizimar, pois também, por uma questão de consciência, como membros de uma comunidade de fé, sabemos que tudo o que nós possuímos, construímos e damos continuidade, isto é fruto de dízimos e ofertas do povo de Deus. Se estamos aqui nesta noite, é fruto da fidelidade desta membresia, das nossas igrejas. Saiba que o seu dízimo, a sua oferta, tem feito que ao longo de anos e décadas, esta obra tem se mantido. Que nós possamos continuar semeando fidelidade através da nossa vida financeira. E então, você possa procurar o pastor da sua igreja local, levar o seu dízimo, levar a sua oferta, mas porventura você precise e tenha como fazer isso através de transferência bancária ou através de depósito. Também você tem essa oportunidade, está aparecendo aí, né, no link aí o número da conta, a agência
Bradesco, agência 6792, dígito 0, conta 660, dígito 2. Se for para uma transferência simples, mas se for DOC, tem o CNPJ, que aí está, em nome da Igreja Pentecostal de Nova Vida. Eu louvo a Deus em Seropédica e eu quero aqui, uma vez mais, falar da minha alegria. Eu tenho sido cercado no supermercado e pessoas lá têm me entregado o seu dízimo, na rua, e aonde quer que isso aconteça, nós paramos naquele momento, seja alguém pedindo para desligar o carro, um povo que tem sido fiel e generoso com a obra de Deus. E com isso, nós temos podido também abençoar vidas. Tenho certeza que essa também é a fala de pastor Maicon, de pastor Alain, de Cláudio, de Márcio, de pastor Antônio, de todos os pastores, porque temos visto a sua fidelidade, temos visto a sua generosidade neste tempo com a obra de Deus. Na verdade, neste tempo temos visto ainda mais a sua generosidade. Isso é algo assim espetacular, que o mundo não compreende na sua totalidade, mas você que tem sido regido por fé e prática nas Escrituras Sagradas, você tem compreendido que esse momento é um momento de grande bênção para cada um de nós, onde temos podido ofertar e dizimar a casa do Senhor. Sei que estou falando a muitos aí do outro lado, alguns que eu conheço, outros nem tanto, não é? Mas teremos a oportunidade de nos conhecer. Mas em particular quero mandar um abraço para o meu irmão, para o Agnaldo, para minha cunhada Joyce, mas também para o meu sobrinho Tiago, pois no domingo recebi uma das mensagens mais abençoadoras que eu poderia receber através do Zap, onde ele falava que em seu lar, enquanto nós orávamos depois da pregação do Evangelho, houve reconciliação com Cristo. Tiago, bem-vindo ao povo de Deus por essa decisão em Cristo, e eu espero que daqui a pouco, Tiago, você e sua família possa encontrar aí onde você mora um lugar, uma comunidade de fé, onde você possa louvar e adorar a Deus junto com os teus e ser um instrumento na mão de Deus para abençoar a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, eu quero poder trazer a palavra de Deus à sua vida nesta noite sobre o tema entregar. A palavra entregar, ela tem muitos direcionamentos, mas eu quero falar nesta noite sobre dedicar-se por inteiro. Dedicar-se por inteiro. Mas a primeira coisa que eu quero falar a você, você que já é da comunidade de fé, da comunidade cristã, isso para você é muito simples, mas nem todos que me ouvem, nem todos que estão aí do outro lado, comungam desta mesma fé e desse mesmo pensamento. Eu quero dizer para você que, como cristão que somos, nós cremos que a palavra de Deus, ela é para nós a nossa fonte de orientação. É a palavra de Deus que nos apresenta a um Deus cristão, a um Deus que na sua totalidade, na sua soberania, na sua infinita misericórdia, nós cremos que se revela através das Escrituras Sagradas. Então, nós temos a palavra de Deus, aquilo que começa em Gênesis e termina em Apocalipse, toda a revelação de Deus que pode e deve dirigir a minha vida e a sua vida. Então, toda a revelação das Escrituras Sagradas é para nós um caminho, é para nós, como ela mesmo diz, lâmpada para os nossos pés. Ela ilumina o nosso caminho. Ela nos traz uma percepção correta da vontade de Deus. As Escrituras Sagradas, ela norteia os pensamentos de um cristão. As Escrituras Sagradas,
ela leva os cristãos a determinadas decisões. Então, o sim e o não de um cristão deve estar pautada nas Escrituras Sagradas. Lógico que nós temos emoções, que nós temos sentimentos, que nós temos razões. No entanto, todo esse conjunto de quem somos deve se colocar diante das Escrituras Sagradas e deixar que a palavra de Deus não apenas nos apresente a Deus, mas nos apresente o caminho por onde devemos seguir. E então, nós vamos pensar sobre isso nesta noite, refletir sobre isso nesta noite, com este tema, entrega, dedicar-se por inteiro. Isaías, capítulo de número 6, eu convido você a abrir as Escrituras Sagradas. Nós vamos ler inicialmente 3 textos que falam de maneiras diferentes de entrega, de dedicação por inteiro. A primeira que nós vamos falar é que todo servo de Deus se sujeita ou sujeita a nossa razão aos propósitos de Deus. Então nós vamos ver no livro de Isaías, que Isaías ele entrega, dedica-se por inteiro, e que Isaías então se sujeita, ou sujeita a sua razão, a sua condição de decidir, a sua condição de tomar atitude aos propósitos e vontade de Deus. No segundo momento da mensagem, nós vamos ver a retribuição, a recompensa, o galardão de viver uma vida dedicada a Deus. A partir do verso 1, nós vamos ver o seguinte escrito aí. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. Clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo à mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então agora deixa eu chamar a tua atenção. Quando falamos de dedicar-se de maneira inteira a Deus, fala de nós dedicarmos a nossa razão. E isso não quer dizer que nós não podemos comer, beber e desfrutar de toda a sorte de bênção que é a nossa família, de toda a sorte de bênção que Deus coloca diante de nós. O Senhor não nos cercia o direito de sermos pessoas que se realizem. Porém, o que nós vemos aqui no texto é que Isaías, até este encontro, ou mais este encontro com Deus, porque nós podemos errar achando que capítulo 6 fala da conversão de Isaías. Porque se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que Isaías já era um homem dedicado a Deus, dedicado ao Senhor. Alguém que tinha prazer nos preceitos, alguém que tinha prazer nos mandamentos de Deus. Mas aqui é um chamado de Deus. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, para cada um de nós, há um chamado específico de Deus. E para nós cumprirmos ou nos dedicarmos inteiramente a esse chamado,
precisamos sujeitar a nossa razão aos propósitos de Deus. Foi isso que Isaías fez. E quando ele percebeu o que era a vontade de Deus para a sua vida, este homem dedica-se a esse propósito sem deixar de viver a vida que lhe era proposta para viver. O segundo ponto de entregar-se ao Senhor, dedicar-se por inteiro, fala de corresponder ao chamado de Deus, ainda que não nos sintamos capacitados para isto. Eu quero que você abra a palavra de Deus no livro do Êxodo, no capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Pastor Ricardo, mas eu sou falho, eu sou um pecador. E aí você pode ver Isaías confessando isso, porque esse é o princípio de uma vida dedicada a Deus. Reconhecer as nossas falhas, reconhecer as nossas limitações. Isso não nos impede, pelo contrário, é isso que mostra que Deus está falando conosco, que Deus está nos tocando, porque é impossível ouvir a voz de Deus sem que o Senhor promova transformação. E toda transformação começa pelo reconhecimento da pequenez da nossa vida. Agora, Êxodo capítulo 3, verso 1 ao verso 4 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, e no meio de uma sarça Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Mas no capítulo 4, entre outros textos do capítulo 3 e o capítulo 4, mas eu quero destacar o verso 10 e 11 do capítulo de número 4, diz assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca, pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, te ensinarei o que hás de falar. Todo homem e toda mulher que se entrega ao Senhor, que dedica-se por inteiro ao Senhor, precisa entender que para correspondermos ao chamado de Deus, temos que compreender isso, ainda que não nos sintamos capacitados para tal. Testemunho pessoal. Antes de pregar pela primeira vez nesse púlpito, ao chegar nesta igreja, e antes de ter a primeira oportunidade, a maior alegria da minha vida era servir esta igreja lá fora, tomando conta dos carros. Ou ali na portaria, fazendo o que eu mais gosto: abraçar e beijar as pessoas. Ou o hobby, obra, me atrai. E esta igreja em obra, e sabendo que podia contar com a alegria de fazer e com a disposição de fazer, eu estava sempre pronto dizendo: eis-me aqui. Até que o dia, o pastor Antônio, que está aí do outro lado, me vendo, me pergunta: Ricardo, você está disponível, está preparado? E eu logo pensei:
vai chegar caminhão de pedra, vai chegar caminhão de areia, vai chegar caminhão de tijolos, e nós vamos ficar até depois do culto, 1, 2, 3 horas da manhã, colocando material para cima, porque afinal de contas eu fazia isso com muita alegria junto com os irmãos, eu motivava quem estava perto de mim a fazer essas coisas. Por que eu tinha alegria em fazer isso? Por causa da minha timidez, a dificuldade de falar em público. Não, você não está entendendo. Eu estou falando de alguém que passava mal. Eu estou falando de alguém que dava vontade de desmaiar quando a professora dizia: você tem que ir na frente no quadro explicar o trabalho que foi feito. Então, eu dizia: vamos juntar pessoas. Eu compro material, eu faço tudo, mas não sou eu que vou explicar. Mas quando o pastor Antônio disse isso, eu falei: sim, eis-me aqui. E ele disse para mim: que bom, na próxima sexta-feira você vai trazer a palavra de Deus. Pois é. Não ria aí do outro lado, tá bom? Brincadeira, pode rir, sem problema nenhum. Porque eu conto isso em todos os lugares que eu vou. Fui procurar diácono Amarildo. Muitos de vocês não conhecem, outros conhecem, estão aqui mais tempo. Porque Amarildo era um dos que pregavam aqui na igreja. E eu fui procurá-lo. E falei: Amarildo, me ajuda, Amarildo. O que eu vou fazer? Como é que eu subo no púlpito? Me ensina, me mostra, me dá o caminho das pedras. Amarildo, você não está entendendo, eu não consigo, mas eu falei sim, antes de saber o que era. E Amarildo, no alto da sua simplicidade, mas usado tremendamente por Deus, olhou-me muito sério, e me disse: meu irmão, Deus usou uma mula para falar. Com você vai ser mais fácil. Ele não precisa te ensinar a falar. Você já sabe. Se coloque diante de Deus, ore. O Senhor vai te capacitar. O Senhor vai te usar. Porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Eu saí dali um pouco frustrado. Mas quando em casa, orando a Deus, essas palavras ecoaram durante toda a semana em meu coração. E quando cheguei aqui para pregar, eu tinha certeza que Deus haveria de me usar e eu haveria de conseguir expressar toda a verdade que de antemão Deus tinha colocado em meu coração. E exatamente isso aconteceu. Por quê? Porque a minha vida era uma vida que eu tinha alegria em dedicar-me em inteiro ao Senhor. O prazer de falar: eis-me aqui, Senhor, porque eu queria ser usado por Deus, por gratidão a Deus, porque eu sabia da obra de Deus na minha vida, eu sabia da obra de Deus na minha família, eu sabia do favor imerecido de Deus, eu reconhecia o agir de Deus, e eu tinha alegria em tudo o que eu fazia na casa do Senhor. Ainda que não nos sintamos capazes, se o Senhor nos chama, e Ele nos chama para muitas coisas, eu creio que o Espírito de Deus, Ele se manifesta, nós nos capacitamos, nós buscamos, e o Senhor vai trazendo esta graça aos nossos corações. Por quê? Porque das vertentes, dos direcionamentos de Deus para a minha vida e para a sua vida, o dedicar-se por inteiro é nos colocar, é nos capacitar para fazer os propósitos de Deus acontecerem. Terceiro ponto de uma vida dedicada por inteiro: dedicar os nossos sonhos, o seu sonho, o meu sonho, acreditando na provisão de Deus. Deus quer que nós nos dediquemos a Ele por inteiro, crendo que de alguma forma Ele suprirá a minha e a tua necessidade. Gênesis capítulo de número 22. É um texto muito difícil de ler. É um texto muito difícil de pensar em vivenciar algo parecido. Gênesis 22 fala então de Abraão. Primeiro falamos de Isaías, depois falamos de Moisés.
E agora vamos falar de Abraão, alguém que dedica o seu sonho acreditando na provisão de Deus. E por favor, não se deixe enganar por ninguém. Não se deixe levar por emoções. Precisamos ter profundas convicções. Principalmente, essas convicções têm que ser amparadas pelas Escrituras Sagradas. Entenda isso. Não se deixe levar por qualquer vento de doutrina ou por qualquer fala em nome de Deus. A partir do verso 1 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, é quem ama. Vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, e então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. E eu quero que você preste atenção nesta frase: eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. O que está acontecendo aqui? Depois de muito tempo, Deus realiza a promessa. Deus dá um filho da velhice para esse homem. E nesse momento Deus está falando para ele: dedique o teu sonho, dedique a tua realização em oferta ao Senhor. Por que eu chamei a tua atenção? Porque a mesma disposição de Abraão em dedicar o seu sonho a Deus, ou dedicar o seu filho em oferta, ele cria que de alguma maneira o Senhor iria trazer a sua provisão. Em momento nenhum, Abraão titubeou, deixou que incredulidade tomasse conta do seu coração. Mas antes, ele entendeu que a sua vida inteira tinha uma finalidade, pois a sua vida era uma vida de dedicação a Deus, que aquele filho era fruto da graça de Deus, que eu quero falar contigo nesta noite, para que você entenda. Somos o que somos por causa do amor de Deus. Somos o que somos por causa da graça de Deus. O Senhor nos guarda desde o ventre da nossa mãe. Há um propósito maior na minha e na tua vida. Um propósito maior do que apenas comer, beber, realizar-se pessoalmente. Há um propósito maior nessas coisas. E o propósito maior é nós reconhecermos que a mão de Deus está sobre nós em todo o tempo. E esta é a razão de não sermos consumidos. Quando nós temos esta mentalidade, que Deus tem nos poupado ainda na nossa ignorância, que Deus tem nos guardado ainda quando andamos de forma inconveniente, que o Senhor tem nos poupado ainda quando andamos de forma débil e até mesmo blasfema, a mão e a misericórdia do Senhor tem nos poupado. Por quê? Para que possamos ouvir o seu chamado como Moisés, para que possamos enxergar a sua vontade como Isaías, para que possamos dedicar a nossa vida como fez Abraão. Há um galardão em Deus. E agora eu quero falar da segunda parte desta mensagem. Há um galardão em Deus. Há uma retribuição no caminho. O final deste caminho. Há uma retribuição. Não é que nós vamos nos tornar merecedores de nada. Mas o caminho que Deus me propõe, te propõe,
um caminho de entrega, de dedicação por inteiro, entenda. O Senhor tem promessas para nós. E a maior delas, nós vamos ver a partir de agora. Mateus capítulo 16. O galardão, a recompensa de caminhar com Cristo, a recompensa de reconhecer Deus como Senhor, a recompensa de dedicar-se por inteiro, de buscar andar em fidelidade com esse Deus. Mateus 16, verso de número 24. Olha o que diz. Então disse Jesus aos seus discípulos, eu quero chamar a tua atenção, uma palavra declarada sobre os discípulos. Quem são os discípulos? Homens que ouviram o chamado, que se dedicaram por inteiro, que colocaram seus sonhos abaixo dos propósitos de Deus. Você lembra de Pedro? Pescou grandes peixes em uma quantidade enorme. E o Senhor fala, deixa isso aí e vamos ser pescadores de homens. Pois é. Olha a palavra direcionada àqueles que entregam-se. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome sua cruz, siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem, isso fala de Jesus, há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, então retribuirá, e essa aqui é a expressão, poderia ser recompensará, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Qual é a retribuição? Qual é o galardão? Qual é a recompensa? A vida eterna. Nos rendermos diante de Deus hoje, fala de vivermos com Ele na eternidade. Viver com Deus hoje fala de provar de uma paz que excede todo o entendimento. Fala de provar de uma vida abundante. E eu quero te convidar a ler João 10, passe algumas páginas. João capítulo 10, um texto muito conhecido, mas é sempre bom lermos para entendermos que as Escrituras assim declaram. João 10, verso 10, veja o que diz. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e tenham em abundância. Falar de uma vida dedicada a Deus é provar de algo sobrenatural, é provar da companhia e da presença, é não estar só em tempo algum, é podermos saber que o Senhor está em todo tempo com a minha vida e com a tua vida. Mas o Senhor diz que há algo maior, há uma vida que é abundante. O que é esta vida abundante? Que transcende todo o entendimento humano. Para todo homem, há tempo de nascer e tempo de morrer. Mas para aqueles que dedicam-se, aqueles que reconhecem o senhorio de Deus, aqueles que tomam as verdades de Deus como seu caminho, esses provam de uma vida abundante. O que é uma vida abundante? 2 Coríntios, capítulo de número 5. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Verso 14 e
verso 15. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a vida abundante começa já neste mundo, de nós vivermos para Cristo, de nós vivermos em Cristo, de nós vivermos uma vida direcionada pelos seus mandamentos, pelos seus ensinamentos, pelas suas ideologias, pela filosofia do céu, buscando em todo o tempo o que Deus tem separado para nós. Mas em 1 Coríntios, capítulo 15, ainda falando de vida abundante, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21, veja o que diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. O que é a vida abundante? É alguém que vive em comunhão, que vive a paz que excede o entendimento por causa da presença de Deus. Mas também há uma palavra que transcende a nossa razão, porque fala da ressurreição dos mortos. Entenda, eu não sei, porém respeito aquilo que você pensa aí do outro lado. Mas na compreensão e no ensinamento cristão, o melhor de Deus está por vir. E o melhor de Deus é a ressurreição dos mortos. O melhor de Deus, a maior recompensa é: vinde bendito do meu Pai e herdai a glória eterna. O outro texto sagrado vai dizer: aqueles que se envergonham de mim e da minha palavra, eu também vou me envergonhar dele. Nós não podemos pensar que a vida consiste em nascer, crescer e morrer e acabou. Eu respeito se do outro lado tem alguém com este pensamento, mas é uma vida muito fútil. É algo muito sem porquê. Então, para que tanto empenho? Para que tanta moral? Para que tanta ética? Se tudo acaba quando encerra o túmulo. A vida abundante que Cristo veio trazer e propagar e vencer naquela cruz por mim e por você, são para aqueles que creem. E a minha esperança é que você, do outro lado, creia em Cristo como Senhor. Ainda neste livro de 1 Coríntios 15, agora o versículo 51 ao 57, ele é um pouco mais enfático nisso e ele diz: eis que vos digo um mistério. Me dá a tua atenção. Por que é um mistério? Porque não é algo razoável à mente humana. Transcende a nossa razão. Transcende a nossa compreensão. Não é 2 mais 2 são 4. Não é. Não é. É algo que vem do eterno. E só o eterno pode falar de coisas eternas. Nem todos dormiremos. Esse dormiremos aí poderia ser: nem todos morreremos. Mas transformados seremos todos. Ou seja, mortos ou vivos, todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado,
e a força do pecado é lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda bem que essas palavras não são minhas, são de Paulo. Ainda bem que essas palavras não são de Paulo, são do Espírito Santo. Ainda bem que essas palavras não que o Espírito Santo não tenha a sua importância, por favor, eu não estou diminuindo o Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus disse que Ele viria e revelaria tudo aquilo que o Pai o desse para nos revelar. Esta aqui então é a revelação do próprio Deus, do Criador dos céus e da terra. E não quero aqui discutir nenhum tipo de religião, mas eu estou falando do Deus das Escrituras Sagradas. Tenho a consciência que há muitos deuses que respondem pelo nome de Deus. E não quero entrar aqui, porque não é o momento, com nenhum argumento para provar isto ou aquilo. Mas estou lhe dizendo que o que estou anunciando, que o que estou falando, fala do Deus das Escrituras Sagradas. Mas posso te afirmar que nem tudo que se chama Deus é o Deus revelado nas Escrituras Sagradas. Que nem toda a verdade dita em nome de Deus está contida nas Escrituras Sagradas. A maioria, a voz do povo, não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz de Deus não é a voz do pastor. A voz de Deus não é a voz do bispo. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz de Deus não é a voz do apóstolo Paulo, a não ser quando ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou o imitador de Cristo. As Escrituras diz ainda que alguma figura em forma de anjo fale algo, acrescentando, tirando algo disso aqui. Não creia. A não ser que você crê em algo além das Escrituras Sagradas. A fé cristã baseia o seu comportamento, as suas decisões, e é guiado por um caminho de obediência através das Escrituras Sagradas. Se você não percebeu uma curiosidade dos 3 primeiros textos que nós lemos, Isaías, Moisés e Abraão, os 3 deram a mesma resposta: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Este é o segredo de uma vida de quem deseja e entende que precisa dedicar-se por inteiro. Eu e você nunca estaremos prontos para Deus. Eu e você nunca seremos dignos de Deus. Eu e você nunca seremos perfeitos para ser usado por Deus. Eu e você nunca seremos justos o suficiente para que a boca do soberano se manifeste através de nós. Mas Isaías, Moisés e Abraão, e todos os nomes da palavra de Deus, e todos os nomes que você conhece na história, e a história que ainda vai ser contada, começa pelo eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui falho. Eis-me aqui limitado. Eis-me aqui simples. Eis-me aqui dedicado. Eis-me aqui como quem busca ser capacitado. Eis-me aqui como quem busca andar em obediência. Eis-me aqui como quem diz a palavra de Deus, que esmurra o corpo, não se socando, mas contrariando a própria vontade, para fazer a vontade de Deus. E sabe por que tudo isso acontece? Na vida de Isaías, na vida de Moisés, na vida de Abraão. Porque todos eles reconheceram o Deus das Escrituras como o Senhor da sua vida. E quando nós reconhecemos esse Deus como o Senhor da nossa vida, primeiro, observamos os seus propósitos. Segundo, correspondemos ao seu chamado. Terceiro, nos dedicamos a Ele. E o galardão, no final deste caminho, vem para cá.
servo bom e fiel. Não porque foi perfeito, não porque foi o mais santo, mas porque viveu uma vida em busca de separá-la, de entregá-la e de dedicar-se por inteiro a Deus. E a palavra de Deus diz que um dia esta vida abundante terá plenitude, mais completa, porque iremos provar da ressurreição dos mortos. Eu quero orar pela tua vida, que está aí do outro lado, para que haja ainda mais um despertar de fé e que você se encoraje, que você se fortaleça em Deus, que você seja ousado no Senhor, que você tenha humor, pois vimos no domingo que a palavra ânimo significa todas essas coisas. Porque vale a pena ter uma vida dedicada a esse Deus, sem abrir mão da sua família, sem abrir mão, porque quem tem uma vida dedicada a Deus, a primeira coisa que se dedica e busca é o bem-estar da sua família, é cuidar da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, é cuidar de ter uma vida reta, uma vida honesta, uma vida íntegra, porque isso tudo nós adoramos, porque isso tudo fala de uma vida dedicada a Deus, mas sobretudo, ter a revelação da soberania de Deus. Feche os teus olhos. Amado e eterno Deus, nós te louvamos, te glorificamos, porque podemos falar contigo, porque podemos nos render esta noite uma vez mais diante do Senhor, porque podemos oferecer a Ti o nosso culto, mas também sermos orientados, mas também sermos disciplinados, mas também, Deus, temos um caminho apontado, mas também a Tua palavra iluminando o nosso caminho, iluminando a nossa mente. Senhor, me ajuda e ajuda o meu irmão, Senhor, todo dia, olhar para o Senhor e falar, eis-me aqui, ainda que não nos sintamos capazes para isso, ainda que enxerguemos as nossas limitações como Moisés, ainda que percebamos as nossas falhas como Isaías, ainda que não nos sintamos, Senhor Deus, tão capazes, depois de ver um sonho se realizar, Deus, possamos ter força e coragem para nos dedicar ao Senhor. Espírito do Deus vivo, visita o meu irmão, visita a minha irmã, visita este homem, visita esta mulher nesta noite. Espírito de Deus, esse que está aí do outro lado, e que está dizendo para si, mas eu nunca ouvi falar de Deus desta maneira. Eu sempre falei de Deus, mas de uma forma mais genérica. Eu creio em Deus, mas nunca percebi Deus através das Escrituras Sagradas. E agora eu estou vendo que Ele quer que eu tenha uma vida dedicada a Ele, que eu tenha uma vida separada, que eu perceba-o. Espírito de Deus, abre os olhos deste homem, desta mulher, desta criança. Espírito Santo traz um entendimento espiritual. O teu servo Paulo, falando a Coríntios, diz que isto é um mistério. Senhor, dá a revelação deste mistério, que há um Deus vivo no alto dos céus, que foi pago um alto preço naquela cruz, por amor de nós, porque é a Tua vontade, Senhor Deus, que vivamos eternamente. É a Tua vontade que confessemos, que busquemos das Tuas bênçãos. Senhor, visita este homem no interior do seu lar, visita esta mulher, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, e na autoridade deste nome, Senhor, eu te peço, atenta para as orações, atenta para a entrega deste homem, atenta para esta oração sincera e despojada que ele está fazendo no interior do seu lar, dizendo para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero me dedicar por inteiro ao Senhor, eu quero viver para a minha família, eu quero me realizar profissionalmente, mas antes eu quero achar a verdadeira razão da vida. Eu quero entregar-me ao Senhor. Eu quero me dedicar ao Senhor. Espírito Santo, ouça esta oração, ouça, e eu sei que o Senhor está ouvindo, esta oração sincera, esta oração verdadeira, e que a glória do Senhor, neste momento, encha este lar. Que a glória do Senhor enche esta casa, que a glória do Senhor tome toda esta família, que haja conversão dentro deste lar, Senhor,
que esta vida rendida ao Senheu, sim, Deus, seja justificado por Ti, em nome do Senhor Jesus. Que o selo do Teu Espírito Santo se faça na vida deste, para a glória do Senhor. E que possamos viver uma vida dedicada a Ti, em nome de Jesus. Que o Senhor continue te abençoando. Que o Senhor continue promovendo graça sobre sua vida. Amanhã, num horário diferente, não às 18 horas, mas às 19h30, pastor Maicon vai estar junto conosco, trazendo a palavra de Deus, e temos sempre a expectativa que Deus se manifeste de uma forma muito abundante como o seu propósito. Que a glória de Deus, que o poder do Espírito Santo e as misericórdias do Senhor se renove sobre ti e sobre tua casa, em nome de Jesus. Graça e paz.